Uma das melhores sagas de Dragon Ball, sem dúvida, foi a saga dos androides. A saga que introduziu um novo conceito em Dragon Ball, que eram os humanos ciborgues, os androides. E depois a saga Cell. Essa saga é muito especial pra mim, pois temos um dos momentos mais incríveis, o Kamehameha do Gohan em Super Saiyajin. Nessa saga, temos um dos personagens mais queridos do verso de Dragon Ball, o Cell, o Bio-Android vindo do futuro e que se tornou perfeito ao absorver outros androides. Qual é o seu vilão favorito de Dragon Ball? Mesmo longe de sua forma final, Cell já demonstrava um grande poder. Nessa fase, ele era capaz de bloquear os ataques de Piccolo, que por sua vez já superava os androides 17 e 18, seres que humilhariam o próprio Freeza em seu auge. A força desses androides era tamanha que Android 18 quebrou com facilidade o braço de Vegeta em Super Saiyajin, um guerreiro com poder multiplanetário, e Cell, ele estava em outro patamar. Mesmo com os ataques de curta distância, Piccolo não conseguia causar danos significativos. Cell não só resistia, ele revidava com força absurda. Foi com apenas um soco que ele derrotou um oponente que superava os androides, e isso antes mesmo dele alcançar sua forma semi-perfeita. Em termos de força bruta, Cell imperfeito já era comparável ao Android 16, um dos guerreiros mais poderosos da época. Após absorver o Android 17, Cell dá um salto colossal em poder. Seus oponentes anteriores agora são completamente irrelevantes. Os golpes de Android 16, que poderia enfrentá-lo de igual para igual, tornam-se inúteis. Suas rajadas de energia agora têm poder para obliterar ilhas em segundos, e ataques que antes causavam destruição em massa, como o Kikoho de Tenshinhan, se tornaram inofensivos diante da nova forma de Cell. Sua velocidade aumentou significativamente, superando os próprios androides. Mesmo diante de guerreiros mais poderosos, como Super Vegeta, ele se mantinha de pé, demonstrando significativa resistência. Cell é um laboratório ambulante de habilidades roubadas e adaptadas, e absorve seres vivos, cega temporariamente seus inimigos, usa telecinese poderosa o suficiente para mover montanhas e ainda possui uma regeneração quase absoluta, capaz de se reconstruir a partir de uma única célula. Mas há um ponto fraco: se uma parte específica for destruída, ele morre. Com teletransporte instantâneo, ele se movimenta como um fantasma de combate, e com o Zenkai, o mesmo dom dos Saiyajins, ele se torna ainda mais perigoso. Após sobreviver situações fatais, seu poder cresce de forma exponencial. E sim, ele também domina o Kenzan, golpe cortante capaz de dividir inimigos ao meio, além de poder se autodestruir como último recurso. Ao absorver a Android 18, Cell completa sua evolução e se torna algo verdadeiramente assustador, o Ser Perfeito. Dessa forma, ataques militares de alto calibre não fazem nem cócegas. Os golpes de Kuririn Super Vegeta não o afetam. Nem mesmo o Goku, com força total, conseguiu machucar Cell gravemente. Seu Kamehameha a queima-roupa só arrancou metade do corpo do Cell, que se regenerou como se nada tivesse acontecido. Mais rápido que o próprio Goku, Cell pode ir da Terra ao espaço em segundos. Ele suportava reentradas atmosféricas e a exposição ao vácuo sem esforço. Já parou um asteroide gigante com uma única mão, e os fragmentos ainda cobriram boa parte do céu terrestre. Seus reflexos e velocidade de reação são hipersônicas no mínimo, superando diversos oponentes antes mesmo que eles compreendam o que está acontecendo. Ele derrotou Super Vegeta com apenas um golpe, sendo que esse Vegeta era absurdamente mais forte que o Freeza, e lutou de igual para igual com Goku, que já havia superado todos até ali. O próprio Kakaroto reconhece que Cell era superior a ele. Seu poder era tanto que, ao elevar seu Ki ao máximo, fez o próprio planeta tremer. Ao se autodestruir e retornar com o novo Zenkai, Cell renasce com sua forma mais letal, Cell Super Perfeito. Aqui, ataques de Vegeta no máximo não fazem mais nem arranhões. Ele ficou tão poderoso que, com uma única rajada, conseguiu quebrar o braço de Gohan, o mesmo Gohan que pouco tempo antes era tão superior que mesmo o Cell indo com tudo, nem dano conseguia fazer nele. Agora, Cell afirma com confiança que possui energia suficiente para destruir todo um sistema solar. Essa multiplicação de força, confirmado por guias, animes e mangá, eleva seu nível de poder ao topo do universo de Dragon Ball Z, até certo ponto. Cell é mais do que um vilão, ele é uma encarnação da adaptação, da evolução forçada e da engenharia suprema.
Se você não consegue vencer o inimigo, construa o robô dele. Assim pensava um certo doutor. Essa ideia de usar forças como as do inimigo é ideia antiga, como por exemplo, a Skynet usando robôs como seres humanos para acabar com o humano. Como Sonic era muito poderoso e atrapalhava os planos do doutor, ele teve a brilhante ideia de construir um robô com a mais alta tecnologia e que emulasse as habilidades de seu rival. E assim nasceu um dos vilões mais emblemáticos do Sonic, o Metal Sonic. Inclusive, se inscreva no canal caso goste do conteúdo, ok? Metal Sonic é uma máquina de combate. Com um simples golpe, ele é capaz de reduzir um templo colossal a escombros, como se fosse feito de papel. Colunas gigantescas são rasgadas como se fossem galhos secos, e mover toneladas não é sequer um desafio. A brutalidade é tamanha que ele já esmagou até uma roda gigante. Seu corpo é tão destrutivo que atravessa paredes de metal maciço sem perder velocidade. Em certo momento, destruiu uma estrutura que nem mesmo Sonic conseguiu danificar, revelando seu nível de superioridade. E o mais impressionante, ele é capaz de romper a própria carcaça, mostrando que a força dele está além dos limites da própria engenharia. Metal Sonic não para por aí, ele consegue enfrentar o próprio temido Ifrit, uma criatura que consome dimensões com fogo e atravessa realidades. E mesmo diante do seu irmão de aço, o Metal Sonic 3.0, ele prevalece, provando que a sua versão é a mais letal. Sua carcaça é construída com titânio monocoque, uma liga quase indestrutível. Isso permite que ele resista às investidas do próprio Ifrit, dentro da sua ardente dimensão. Mesmo danificado, suportou os ataques da Amy Rose e continuou combatendo. Ele já resistiu a múltiplas ofensivas do Sonic clássico e do Sonic moderno, até mesmo aos ataques combinados de Sonic e Knuckles. A durabilidade é surpreendente. Mesmo variado, Metal Sonic consegue voar entre planetas em questão de segundos. Seu movimento é tão veloz que ultrapassa os sentidos dos adversários, como Might the Armadillo. E quando usa o Light Speed Dash, rivaliza diretamente com o Sonic moderno, atingindo velocidades além da luz. Ele lê os movimentos do Sonic com precisão assustadora, e com seu boost, consegue ultrapassá-lo por curtos períodos. Com esse mesmo impulso, quadruplica sua velocidade, indo de massivamente acima da luz a nível que beira o infinito. Vale lembrar que Sonic clássico e moderno já escaparam do espaço nulo de Infinity. Se Metal Sonic acompanha e até supera ambos, seu nível de velocidade é nada menos que insano. Metal Sonic não depende apenas da força bruta. Ele é um arsenal ambulante, usa projeções de energia capazes de ferir Sonic, envolve seu corpo com essa energia, cria campos eletromagnéticos e dispara jatos de plasma com precisão letal. Além disso, manipula lances de energia e em sua base acessa o Chaos Control, podendo parar o tempo. Ainda é capaz de absorver energia, invocar um escudo defensivo e manipular o campo de batalha com táticas dignas de um IA em constante evolução. Metal Sonic não apenas observa, ele aprende. Sim, ele copia tudo. Já copiou os ataques flamejantes do Knuckles, a telecinese do Silver e até mesmo a aceleração do Sonic. Adapta-se ao estilo de qualquer inimigo, cada movimento um novo upgrade para sua programação. Ele também tem outras formas, como Metal Sonic Kai, uma versão aprimorada que supera o próprio Knuckles e outros defensores da ilha, Neo Metal Sonic, absorvendo os dados de combate do Shadow e ampliando exponencialmente seu poder. Super Metal Sonic, ao absorver as 7 esmeraldas do caos, ele atinge um nível onde o time Sonic simplesmente não pode reagir, e sua outra transformação que está no mesmo patamar de Super Sonic é o Senhor do Metal, uma forma ainda mais insana, capaz de parar o tempo por períodos prolongados e enfrentar sem arranhões o Super Knuckles. Eggman declarou: o único golpe capaz de afetar o Metal Overlord é o Team Blast do Super Sonic. Isso prova sua resistência em níveis absurdos. Metal Sonic em suas formas finais se escala diretamente com o Super Sonic e o Hyper Knuckles, seres que são capazes de enfrentar Time Eater e Solaris. Estamos falando de entidades que superam o mapa, que é um espaço 4D infinito, e acessam domínios como o Cyberspace e o Imaginary World, onde residem sonhos, memórias e até vontade de deuses antigos e de todos em todos os lugares. Isso coloca Metal Sonic no patamar cósmico, capaz de afetar seres ou estruturas 4 e 5D, uma ameaça ao próprio tecido da realidade. A batalha mortal foi intensa, mas Metal vence e aqui está o porquê. Embora ambos sejam poderosos, o Metal Sonic leva ampla vantagem em velocidade e poder, e suas formas finais ficariam inviável para o céu, a não ser que ele sofresse muitos encaies seguidos. Isso faria ele ir evoluindo muito rápido, mas Metal Sonic, através de uma análise, poderia usar habilidades para conter a evolução, e usando suas rajadas de energia e habilidades que ele poderia copiar do céu, ele venceria. A diferença de poder, velocidade e habilidades fazem a diferença. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o Metal Sonic.